Do livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel. Pais e Filhos, capítulo 18, de 26. Pais e filhos. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Do item 9 do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Trazida a reencarnação para os alicerces dos fenômenos sociodomésticos, não é somente a relação de pais para filhos que assume caráter de importância, mas igualmente a que se verifica dos filhos para com os pais. Os filhos não pertencem aos pais. Entretanto, de igual modo, os pais não pertencem aos filhos. Os genitores devem especial consideração aos que agridem os filhos e tentam escravizá-los, qual se lhes fossem objeto de propriedade exclusiva. Todavia, encontramos na mesma ordem de frequência filhos que agridem os pais e buscam escravizá-los, como se os progenitores lhes constituíssem alimárias domésticas. A reencarnação traça rumos nítidos ao mútuo respeito que nos compete de uns para com os outros. Entre pais e filhos, há naturalmente uma fronteira de apreço recíproco que não se pode ultrapassar em nome do amor, sem que o egoísmo apareça, conturbando-lhe a existência. Justo que os pais não interfiram no futuro dos filhos, tanto quanto justo que os filhos não interfiram no passado dos pais. Os pais não conseguem penetrar de imediato a trama do destino que os princípios kármicos lhes reservam aos filhos no porvir, e os filhos estão inabilitados a compreender de pronto o enredo das circunstâncias em que se mergulharam seus pais no pretérito, a fim de que pudessem volver do plano espiritual ao renascimento no plano físico. Unicamente no mundo das causas, após a desencarnação, ser-lhes-á possível o entendimento claro acerca dos vínculos em que se imanizam. Invoque-se, à vista disso, o auxílio de religiosos, professores, filósofos e psicólogos, a fim de que a excessiva agressividade filial não atinja as raias da perversidade ou da delinquência para com os pais, e nem a excessiva autoridade dos pais venha violentar os filhos, em nome de extemporânea ou cruel desvinculação. Pais e filhos são originalmente consciências livres, livres filhos de Deus, empenhados no mundo a obra de autoburilamento, resgate de débitos, reajuste, evolução. As leis da vida englobam-lhes a individualidade
no mesmo alto gabarito de consideração. Nunca é lícito o desprezo dos pais para com os filhos e vice-versa. Não configuramos no assunto qualquer aspecto lírico na temática afetiva. Apresentamos sumariamente princípios básicos do universo. A existência terrestre é muito importante no progresso e no aperfeiçoamento do espírito. No entanto, ao mesmo tempo, é simples estágio da criatura eterna no educandário da experiência física, à maneira de estudante no internato. Os pais lembram alunos em condições mais avançadas de tempo no currículo de lições, ao passo que os filhos recordam aprendizes iniciantes quando surgem na arena de serviço terrestre, com acesso na escola, sob o patrocínio dos companheiros que os antecederam, por ordem de matrícula e aceitação. E que os filhos jamais acusem os pais pelo curso complexo ou difícil em que se vejam no colégio da existência humana. Porquanto, na maioria das ocasiões, foram eles mesmos, os filhos, que na condição de espíritos desencarnados, insistiram com os pais, através de afetuoso constrangimento ou suave processo obsessivo, para que os trouxessem, de novo, à oficina de valores físicos, de cujos instrumentos se mostravam carecedores, a fim de perseguirem rumo correto no encalço da própria emancipação. Emmanuel, Uberaba, 5 de junho de 1970. Querido amigo, querida amiga, mais um capítulo de Vida e Sexo. Um capítulo extenso e também com um extenso conteúdo. Emmanuel utiliza então este item 9, que os espíritos superiores traçam para Kardec, dizendo que a ingratidão é um fruto direto do egoísmo e que revolta sempre as pessoas, não é? Mas a ingratidão dos filhos para com os pais apresenta um caráter mais odioso, no sentido de que os filhos vieram ao mundo físico porque estes pais assim o quiseram. Então, Emmanuel inicia dizendo que quando vem a reencarnação, ela não é somente vista de um determinado ângulo, são diversos ângulos. E a relação entre pais e filhos, ela é de grande importância. Ela tem um caráter realmente muito maior. E ele fala que os filhos não pertencem aos pais e os pais não pertencem aos filhos. Isto é muito importante porque isso fica muito claro dentro da reencarnação, dentro da doutrina espírita.
Isto é mais difícil a se compreender fora da doutrina espírita, porque as criaturas ainda acreditam que os filhos são sangue do seu sangue, como se fosse uma extensão de si mesmo, não é? Nesta outra parte, ele diz que os genitores devem especial consideração, que não deve agredir, não é, os seus filhos, e também que os pais não sejam agredidos pelos seus próprios filhos. E conclui aqui que a reencarnação traça nítidos rumos onde a cada um compete o seu dever, tanto aos filhos quanto aos pais. E diz que entre os pais e filhos também há uma natural fronteira de apreço comum, que em nome do amor não pode ser ultrapassado, dizendo que amor, na verdade, é egoísmo. E que os pais não interfiram no futuro dos filhos, tanto quanto os filhos também não o façam. Isto acontece muito. No passado foi muito maior, quando os pais queriam impor aos filhos os seus destinos. E hoje, nos dias de hoje, talvez nós estamos vendo mais o contrário. Os filhos que estão querendo colocar futuros para seus pais quando estão de mais idade. Diz também aqui nessa outra parte que os pais não conseguem penetrar de imediato na trama do destino dos filhos, porque realmente só cabe a eles descobrir. E isso é muito importante, que os pais tenham consciência, para que veja ali nos filhos espíritos eternos como eles também o são. Eles estão na condição de filhos e não de propriedade. Isto é fundamental, que haja esse pensamento, esse sentimento, não é? Então, esse destino kármico que os filhos trazem, somente eles poderão, no decorrer de suas vidas, não é, voltar para buscar isto e resolver. Aos pais cabe a ajuda que deve a esses filhos na educação, trazendo a eles a melhor educação que não tiveram, não é? Porque esta é a grande vantagem da reencarnação. À medida que nós vamos passando aos filhos uma educação melhor, com mais amor, com mais carinho. Isto é a evolução da espécie humana. Nesta outra parte, diz que somente após a desencarnação vai ser possível ter um entendimento claro daqueles motivos pelos quais foram ali estar em família, não é? Agora, enquanto isto, é preciso que invoque o auxílio de religiosos, professores, filósofos, psicólogos, etc., para que amenize de uma forma bem branda essa relação conturbada que exista entre pais e filhos. É preciso que haja um auxílio desses profissionais para que não haja uma excessiva autoridade dos pais violentando os filhos e também dos filhos para com os pais.
Ainda, nessa outra parte, Emmanuel fala que pais e filhos são originalmente consciências livres, livres filhos de Deus. Então somos todos iguais, independentes, não precisando de falar que somos propriedades, não é? Porque é exatamente assim que a gente vê em muitos casos. E estamos aqui empenhados na obra de autoburilamento, resgate de débitos, de reajuste e de evolução. Este é o sentido da reencarnação, não é? E nunca é lícito o desprezo dos pais para com os filhos e vice-versa. Ele é muito contundente, ele é muito claro quando diz isso, que isto não é aceito de forma nenhuma quando um filho é desprezado pelo pai ou um pai é desprezado pelo filho. Nesta outra parte, Emmanuel fala também que não foi configurado aqui nenhum aspecto lírico. Apresenta sumariamente princípios básicos do universo. Olha que interessante. Ele diz aqui que não floreou nenhum aspecto que possa ser também suscitado, não é? Ele foi contundente, foi bem claro, bem explícito aqui, no sentido de dizer que são leis de Deus, o porquê estamos juntos, não é? Então, a existência terrestre é muito importante no progresso e no aperfeiçoamento do espírito. E coloca também que somente assim, né, nós vamos dar esta evolução para o mundo. Agora, no entanto, esse estágio que aqui estamos passando é um educandário, a maneira que o estudante interno, não é? Que está um estudante interno. É um pequeno estágio, porque o aprendizado ele é muito pequeno em cada encarnação. Quisera nós que fôssemos realmente um aprendizado violento, muito grande, mas infelizmente não é. Nós temos dificuldades nesse aprendizado e vamos desvencilhando aos poucos daquelas coisas que nós temos conosco, achando que aquilo somos nós. Aquilo não faz parte do nosso íntimo, aquilo está conosco hoje. Amanhã a gente muda de conceito, melhora o nosso conceito, pronto, desvencilhamos daquilo e somos outras pessoas. Ele faz aqui nessa outra parte um paralelo muito interessante. Os pais lembram alunos em condições mais avançadas de tempo no currículo das lições. Isto é, eles estão na frente, simplesmente. Não significa que são espíritos mais avançados. Não significam. Significa que eles estão na frente. Eles vieram primeiro, poderiam ter sido os filhos que viessem primeiro. Não é? Então, e eles vêm primeiro para receber os filhos. Só isso. Não tem nenhuma diferença aqui entre eles. E quando vem aqui então o acesso à escola, e esses pais recebem os filhos, não é? Para que haja aquela continuidade no aprendizado. Nesta outra parte, ele coloca que os filhos jamais acusem os pais pelo curso complexo ou difícil. Isto é, que os filhos não acusem os pais pela vida difícil que tem, principalmente do lado material. É muito comum filhos acusarem os pais por falta de dinheiro, né? Muitas vezes até blasfemando, dizendo que eles são incompetentes, aquilo, não é? Não dão o justo valor pela condição a que veio.
E eles dizem, e Emmanuel diz aqui, porque foi, na maioria das ocasiões, foram esses filhos, na condição de espíritos no plano espiritual, que insistiram com os seus pais para virem, não é através de afetuoso constrangimento, ou seja, foram diversas solicitações para que os recebessem depois como filhos. E até um processo obsessivo, que depois também, quando os pais vêm à Terra e se encontram, se casam, os filhos estão no plano espiritual trazendo aquele processo obsessivo, não é? Ajudando no encontro das duas criaturas e ajudando para que elas possam casarem, não é? Fazer uma família para que eles possam vir como filhos, porque se assim não for, não há como eles reencarnarem, não é mesmo? E se fizer de uma forma abrupta, acaba não formando um lar, o que não é nada satisfatório para esses filhos, não é? Como que um espírito vai ter uma experiência como filho de forma tranquila, de forma completa, para que possa ter um grande aprendizado, se a família não tiver pai e mãe, não é? Não vai ter. Ele pode até vir em condições especiais, como somente uma mãe ou um pai, mas acaba não sendo uma coisa completa. Então, esse trabalho que esses espíritos no plano espiritual, como filhos, fizeram, não é? Eles estão trabalhando para que eles possam também ser merecedores, porque eles são carecedores, não é? Eles carecem, eles precisam, não é, disso para que eles possam alcançar a sua própria emancipação. É muito interessante que a gente possa passar esses conceitos para as pessoas com as quais convivemos, para que esses pais e esses filhos possam cada vez mais ter um conhecimento, uma visão espiritual do que vem a ser a relação entre pais e filhos. Que nós possamos sempre ajudar essas criaturas que estejam com dificuldades de relacionamento. Como foi dito aqui, muitas vezes pais desprezando filhos ou filhos desprezando os pais. É uma lição extensa, como eu disse, com grande conteúdo, que nós devemos refletir sobre cada palavra que aqui foi nos colocada. Um grande abraço e fiquem com Deus.